Olá a todos! Nas últimas semanas eu falei sobre estratégias de pesquisa que definiam de maneira um pouco mais geral os procedimentos metodológicos que teriam que ser adotados para o desenvolvimento de diferentes tipos de pesquisa. Nessa semana eu vou falar sobre técnicas de coleta de dados que podem ser utilizadas de acordo com as diferentes estratégias de pesquisa. Entre as técnicas mais conhecidas a gente encontra os questionários, as entrevistas, a técnica de observação e o grupo focal. Vamos começar falando sobre os questionários, mas para isso eu vou retomar o que eu já comentei no vídeo sobre as estratégias de pesquisa e, sobretudo, sobre a pesquisa de levantamento, que é um tipo de pesquisa no qual a gente deseja obter informações sobre percepções das pessoas ou características das pessoas, e para isso questionários são uma das formas mais utilizadas para a coleta de dados. E o que seria um questionário? Eu trago uma definição do livro Métodos de Pesquisa, cuja referência a gente vê na parte mais baixa do vídeo, em que as autoras definem um questionário como um instrumento de coleta de dados constituído por uma série ordenada de perguntas que devem ser respondidas por escrito pelo informante sem a presença do pesquisador. É importante essa ênfase sobre a não participação do pesquisador no momento da coleta de dados por um questionário, porque essa é uma das principais diferenças entre um questionário e uma entrevista. Mas eu vou falar sobre a entrevista logo mais. Os questionários têm como objetivo levantar informações sobre interesses, opiniões dos respondentes, e é importante quando a gente vai fazer um questionário que a gente sempre tenha a clareza sobre qual era a nossa questão de pesquisa, para que as questões que a gente for colocar, para que elas estejam alinhadas a essa questão. E a gente pode montar um questionário com questões abertas ou fechadas. Aqui vemos um exemplo de questionário que tem como objetivo coletar informações de usuários de um programa de computador sobre como eles percebem alguns dos recursos desse programa. E aqui nós temos questões de diferentes tipos, eu vou comentar cada uma delas. Essa primeira é uma questão de múltipla escolha em que o respondente pode marcar uma ou mais questões no questionário. Já esse outro tipo de questão, nós vemos algumas bolinhas numa escala que é muito conhecida como escala Likert. Nesse caso, nós temos 5 opções de respostas, indo desde uma opção extremamente úteis para a realização da atividade, até totalmente inúteis para a realização da atividade, em que o respondente expressa sua opinião sobre o que foi feito. Ainda sobre as escalas Likert, elas podem ter 5 pontos, como no caso desse nosso exemplo, ou podem ter 7, 9, ou mesmo opção de números pares, em que nós não teríamos essa opção de neutralidade, como no nosso exemplo, em que diz nem úteis nem inúteis para a realização da atividade. Ainda sobre a escala Likert, aqui nós tínhamos 5 pontos com 5 opções diferentes de respostas para a questão, mas poderíamos ter 7, 9 tipos de resposta ou ainda um número par, digamos 4. Nesse caso nós não teríamos essa opção de neutralidade, como aqui no exemplo, em que não são úteis nem inúteis para a realização da atividade as características do ambiente proposto. Nesse último tipo de questão, temos a possibilidade de escrita livre para responder a questão colocada no questionário. Temos que ter consciência que para analisar esse tipo de dado, vamos precisar de algumas outras técnicas, como análise de conteúdo ou análise de discurso, já que não temos mais respostas fechadas com múltipla escolha ou com uma escolha única. Outra dica na elaboração de questionários é que nós devemos evitar questões com 2 conceitos. Aqui temos um exemplo de questão em que isso acontece. A questão coloca: você acredita que a atividade realizada foi motivadora e lhe permitiu aprimorar seus conhecimentos na disciplina? Neste exemplo, fica claro que a conjunção e
sinaliza a existência de dois conceitos, que seria motivadora e permitiu aprimorar seus conhecimentos na disciplina. Na verdade, é como se nós estivéssemos colocando duas perguntas em uma única. Não vamos saber depois se a resposta foi relativa ao primeiro conceito ou ao segundo. Outra dica sobre a elaboração de questões é que nós devemos evitar advérbios de frequência. Como, por exemplo, nessa frase que vemos aqui. Você vai ao parque frequentemente? A palavra frequentemente, usualmente, geralmente, ela tem significados muito diferentes para pessoas diferentes. Para algumas pessoas, frequentemente quer dizer todos os dias. Para outras, quer dizer 1 ou 2 vezes por semana. Fechamos aqui essa breve introdução sobre os questionários e vamos falar agora sobre as entrevistas, que é a nossa segunda técnica de coleta de dados. Se nós formos comparar as entrevistas com os questionários, a primeira diferença que nós percebemos é que numa entrevista nós temos a interação entre entrevistador e entrevistado, o que não acontece na utilização de um questionário. Mas a entrevista, como um questionário, também tem como objetivo coletar informações sobre as percepções, sobre os interesses, sobre característica dos respondentes. E para isso se pode fazer entrevistas estruturadas ou semi-estruturadas. Em uma entrevista estruturada, o pesquisador tem um conjunto de perguntas que ele procura seguir num passo a passo ordenado. Já numa entrevista semi-estruturada, o pesquisador tem um roteiro de perguntas que ele segue com bem mais flexibilidade. Os termos sistemático e assistemático podem ser utilizados como sinônimo para estruturada e não estruturada. Por fim, é importante perceber que as entrevistas podem acontecer de forma individual ou em grupo, sendo que o pesquisador vai entrevistar então uma pessoa ou um conjunto de pessoas. Então vamos passar para a técnica de coleta de dados de observação e eu trago uma definição, novamente, no livro Métodos de Pesquisa, em que as autoras definem a observação como uma técnica que faz uso dos sentidos para a apreensão de determinados aspectos da realidade. Ela consiste em ver, ouvir e examinar os fatos, os fenômenos que se pretende investigar. A técnica obriga o investigador a ter um contato mais próximo com o objeto de estudo. De maneira análoga às entrevistas, a observação pode ocorrer de forma estruturada ou não estruturada. Numa observação estruturada, o pesquisador observa fatos de uma maneira sistemática, ele sabe exatamente os aspectos que lhe interessam na cena que ele está observando. Já na observação não estruturada, isso não ocorre. A observação acontece de uma forma mais flexibilizada, mais ampla. A observação pode ser ainda participante ou não participante. No primeiro caso, o pesquisador participa e interage com as pessoas que está observando. No segundo caso, o pesquisador não interage com essas pessoas e apenas as observa de uma maneira mais externa. E para concluir essa nossa introdução sobre as técnicas de coleta de dados, vamos falar sobre a técnica de grupo focal. Essa é uma técnica de coleta de dados muito utilizada na estratégia de pesquisa de pesquisação, sobre a qual conversamos nas semanas anteriores. Normalmente queremos coletar informações de grupos de pessoas e esses grupos teriam que ter uma base de 6 a 12 participantes. O grupo focal tem como objetivo coletar informações sobre essas pessoas. Essa coleta não é feita como numa entrevista em que o pesquisador vai colocando perguntas e esperando respostas diretas, mas sim a partir da discussão, e o pesquisador ele é um mediador dessa discussão. Ele dinamiza a discussão, fazendo com que as pessoas falem mais livremente e ele vai registrando essas falas. Justamente esse registro de informações é que compõe a coleta de dados feita a partir dessas discussões que vão sendo conduzidas no grupo focal. Fechamos assim a nossa apresentação sobre as principais técnicas de coleta de dados e aqui alguns créditos sobre imagens e fotos utilizadas na apresentação.